Bom dia! Esse vídeo vai falar sobre ações fisiológicas, especificamente o controle da glicemia. O que é a glicemia? É o termo que se refere à quantidade de glicose presente na corrente sanguínea, mais conhecida como o açúcar no sangue. O nível de glicose sanguínea controla a secreção de glucagon e insulina via feedback negativo, que é um mecanismo que reduz um certo estímulo, revertendo a direção da mudança. E o que são os hormônios? Os hormônios são tradicionalmente definidos como substâncias produzidas por glândulas endócrinas, e aqui a gente tem alguns exemplos. Mas você sabe quais hormônios que fazem parte da regulação glicêmica? Então vem ver. Agora a gente vai falar sobre os que executam ação direta, que seria a insulina e o glucagon. A insulina. Ela ajuda a reduzir o nível de glicose sanguínea que se encontra muito elevado. A glicose sanguínea alta, hiperglicemia, estimula a secreção de insulina pelas células beta das ilhotas pancreáticas. Essa insulina vai agir em diversas células do nosso corpo para acelerar a difusão facilitada de glicose para as células, acelerar a conversão de glicose em glicogênio, aumentar a captação de aminoácidos e a síntese de proteínas. Também vai acelerar a síntese de ácidos graxos, consequentemente, o nível de glicose cai. Como resultado, nós vamos ter, então, a queda do nível de glicose no sangue e quando o nível sanguíneo de glicose cai para baixo do normal, ocorre a inibição da insulina, por meio do feedback negativo e estímulo à liberação de glucagon. O glucagon, ele vai elevar o nível sanguíneo de glicose que se encontra abaixo do normal. O nível sanguíneo abaixo de glicose é a hipoglicemia e ela estimula a secreção de glucagon pelas células alfa das ilhotas pancreáticas. O glucagon age nos hepatócitos do corpo para converter glicogênio em glicose, formar glicose a partir de ácido lático e de certos aminoácidos, e a glicose liberada pelas células do fígado eleva a glicemia para o nível normal. Como resultado, então, se a glicemia continua subindo, o nível sanguíneo elevado de glicose é hiperglicemia e inibe a liberação de glucagon por meio do feedback negativo, consequentemente ativando a insulina. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os que executam ação indireta, que seria o GH, hormônio do crescimento, e a CTH, hormônio adrenocortitrófico. O GH, então. O principal regulador de secreção de GHRH e GHIH é o nível de glicose sanguínea. Logo, a hipoglicemia e a hiperglicemia irão causar influência. Vamos falar um pouco, então, sobre a hipoglicemia, que ela vai estimular a secreção do GHRH, que estimula a liberação do GH. Consequentemente, estimula a secreção de fatores do crescimento. Os fatores do crescimento, eles aceleram a degradação de glicogênio hepático em glicose, fazendo com que a glicose entre no sangue com mais rapidez. Consequentemente, a glicemia se eleva ao nível normal. A hiperglicemia, ela inibe o GHRH e estimula a secreção do GHIH, que inibe a secreção do GH também. Por consequência, é retardada a degradação de glicogênio no fígado e a glicose é liberada no sangue lentamente. A glicemia cai para o nível normal, inibindo assim a liberação do GHIH. O ACTH. Ele vai ser o cortisol no organismo, estimulando a gliconeogênese, aumentando o nível de glicogênio hepático e aumentando o nível de glicose no sangue. E o que seriam os possíveis transtornos? Danos que podem vir a ser causados por conta da irregularidade glicêmica. Vamos falar um pouco então sobre a hipoglicemia, que é a queda da concentração de glicose no sangue para valores inferiores a 70 mg decilitros. Inferior a 40 mg decilitros tem o potencial de causar danos irreversíveis ao sistema nervoso e também sintomas como a tontura, palidez e confusão mental. Em diabéticos, especialmente no caso de quem toma insulina, pode haver uma rápida absorção de glicose pela célula ou um desbalanço entre as doses de medicamento e a insulina e a quantidade de carboidrato ingerida também. Como algumas formas de tratamento, nós temos avaliar ajustes de medicamentos para evitar novos episódios, orientação quanto aos sintomas de hipoglicemia e, na presença dos sintomas, capacitá-los a medir a glicemia com o aparelho de uso domiciliar e corrigir a hipoglicemia com carboidratos de absorção rápida. A hiperglicemia, quando o nível de glicose no sangue está acima de 125 mg decilitros, causado pelo baixo nível de insulina no corpo e tem sintomas como a poliúria e a polidipsia. Enquanto às causas da hiperglicemia, existem diversas doenças que cursam com o aumento da glicose no sangue, e entre elas a gente tem o pré-diabetes, diabetes mellitus, diabetes gestacional, estresse, hipercortisolismo, AVC, pancreatite, infecções, uso de medicamentos e uso de drogas ilícitas.
Em diabéticos, representa um sério risco para a saúde. Em caso de diabetes tipo 2 e pré-diabetes, é uma doença crônica caracterizada pelo aumento de glicose no sangue, e isso acontece quando o pâncreas deixa de produzir a insulina em quantidade suficiente para processar o açúcar que está presente no nosso corpo. Em relação às formas de tratamento, nós vamos ter o uso de medicamentos, praticar atividades físicas, manter o peso, ter uma alimentação saudável, se manter atento à regularidade glicêmica e também o acompanhamento médico. A seguir, a gente vai ter uma imagem bem legal para vocês entenderem a hiperglicemia normal, risco e alto risco. E agora eu vou apresentar umas imagens para vocês entenderem a diferença da hipoglicemia e hiperglicemia. Nessa imagem a gente tem o sangue com as suas glicoses e nessa imagem a seguir a gente tem a hipoglicemia, a normal e a hiperglicemia. E aí vocês conseguem ver bem caracterizado os vasos sanguíneos e o açúcar dentro deles. Finalizando o trabalho, então, podemos concluir que o controle glicêmico, ou seja, o monitoramento de glicose sanguínea, é importante para manter os níveis hormonais estabilizados, onde, dependendo do estado fisiológico, haverá uma participação maior dos hormônios de ação direta, como insulina ou glucagon, e os de ação indireta, como o GH e o ACTH. Falando em relação aos transtornos do metabolismo da glicose, é possível haver doenças que podem gerar grandes problemas à saúde. A mais conhecida dentre delas é a diabetes mellitus tipo 2 e grande parte da população sofre de transtornos. Felizmente, a maioria dos distúrbios podem ser tratados. Então, para a composição do nosso trabalho, foram utilizadas essas referências bibliográficas. Em relação aos integrantes do nosso grupo, nós somos Amanda, Denise, Júlia, Kailane, Sofia e Thaís. E nós esperamos que o vídeo tenha ficado bem didático, que vocês tenham conseguido entender. E quaisquer dúvidas, nós estamos à disposição aqui na sala. Um ótimo dia a todos!